Olá, que bom estarmos juntos novamente. Vamos procurar deixar do lado de fora as nossas preocupações, as nossas angústias, os nossos medos. Vamos procurar agora, neste momento, relaxar, ouvir a batida do nosso coração, nos ligarmos ao nosso anjo da guarda, nos ligarmos à nossa doce Mãe Maria, que nos envolve, que nos acalanta, nos acalenta. Vamos nos ligando ao nosso Mestre Jesus, buscando entender melhor esse Evangelho de amor. E vamos assim, nos ligando até o nosso Pai Criador, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo e servindo. Graças a Deus. E hoje nós vamos começar o nosso bate-papo falando sobre o Livro dos Espíritos. E aí eu vou abrir um parênteses para a gente entender melhor o que é esse Livro dos Espíritos, que foi publicado em 1857. Allan Kardec era um professor, era um filósofo, um cientista, um pedagogo. E ele não acreditava muito que havia possibilidade de haver uma comunicação entre nós e aqueles irmãos que já partiram. Ele achava que isso era uma mentira. E como ele era um grande pesquisador, ele foi a fundo estudar isso. E aí ele encontrou a espiritualidade. Aí ele viu a possibilidade da comunicação entre os dois mundos. E aí, através das perguntas, ele abriu um canal para que a gente pudesse entender melhor o que estamos fazendo aqui. Então, as perguntas que Kardec fez no Livro dos Espíritos não eram perguntas de um curioso, era a pergunta de um cientista buscando encontrar uma ligação entre ciência, filosofia e religião. E hoje nós vamos estudar uma dessas perguntas, que está no livro terceiro, que fala sobre lei natural e lei divina. O que é a lei natural? O que é essa lei divina? O que é essa lei que rege a harmonia desse nosso universo? E aí ele começa justamente com essa pergunta, né? O que se deve entender por lei natural? E aí a espiritualidade responde: lei natural é a lei de Deus. É a lei verdadeira. Ela é imutável e ela é eterna. Portanto, ela não está sujeita às nossas leis humanas, que mudam conforme vai mudando o tempo, conforme vai mudando as nações. Não, é uma lei única para todos. E ela é eterna. Não importa se estamos no século X, século XX, século 30, século 40, ela será sempre igual. E o que consiste essa lei? Em que o homem encontre o caminho para a felicidade. E todas as vezes que nos afastamos deste caminho, que é encontrar o nosso Criador, nos sentimos infelizes. E aí ele faz a seguinte pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E a espiritualidade responde: na consciência de cada um. Cada um sabe o que é o certo e o que é errado. E aí, para ilustrar um pouco e ficar um pouco mais fácil para nós, eu quis trazer uma coisa bem lúdica, mas que para mim faz tanto sentido e espero que faça para cada um de vocês. Que é a história do Pinóquio, o boneco
O Pinóquio, quando foi criado, ele procura se entender, se conhecer, e ele sai pelo mundo buscando a sua humanidade, que é o que acontece com cada um de nós. Nós estamos procurando entender essa nossa existência. E o Pinóquio, ele tem o grilo falante, que é a nossa consciência, que era a consciência do Pinóquio. E o grilo falante vai tentando mostrar para ele o caminho, mas ele se recusa a ouvir a consciência. E toda vez que ele se recusa a ouvir a consciência dele e vai por caminhos tortuosos, ele encontra a infelicidade, que é justamente o que está escrito aqui no livro dos Espíritos. Toda vez que nos afastamos do Criador, sentimos essa infelicidade dentro de nós, esse vazio, que era o mesmo vazio que o boneco encontrava. E através dessas experiências difíceis, ele para e percebe que falta que lhe faz o Criador. E ele volta. E quando ele encontra o Criador, ele encontra a sua humanidade. Ele encontra a sua felicidade. Ele consegue se transformar. E é isso que consiste a lei de Deus. Estamos nessa estrada buscando a nossa humanidade, a nossa espiritualidade. Estamos buscando nos conhecer, entender a nossa existência. Só que ela não pode acontecer se a gente se afasta do Criador, porque aí nos perdemos. Então nós temos que voltar. Outra pergunta que Kardec faz aos espíritos é se essa compreensão é dada apenas para algumas pessoas. E ele diz: não, é dado a todos. Todos podem entender e compreender essa lei de Deus. Mas fica difícil às vezes compreender em uma única existência. Por isso é que aqui voltamos várias vezes para compreender. Todos conhecem, mas compreender requer um pouco de tempo. E aí ele pergunta novamente: temos algum modelo que podemos seguir para ficar mais fácil? E ele diz: há vários modelos, mas o mais fácil para vocês, o que toca mais no coração, é Jesus. Esse é o modelo. E Jesus dizia: eu sou a verdade, o caminho. Ninguém chega ao Pai senão por mim. E é esse caminho de Jesus que a gente tem que buscar dentro de nós. E qual é o caminho de Jesus? Qual é a verdade que Jesus nos deixou? O amor, o perdão e a caridade. Quando a gente trilha esse caminho, estamos mais próximos do nosso Criador. E assim entendemos melhor a sua lei. Para finalizar, tem uma história que eu acho que também nos ajuda a compreender melhor a nossa existência, que é a história da mulher que estava bordando enquanto seu filho estava no chão brincando. E ele olhava para cima e ele via o avesso do bordado. E ele via somente fios pendurados. E ele pergunta para a mãe o que ela estava fazendo, e ela disse que estava fazendo um lindo bordado para ele. E ele olha, duvida e diz: não está ficando bonito. Daqui eu só estou vendo um monte de fios soltos. E ela fala: calma, paciência. Quando estiver pronto, eu vou trazer você para o meu colo. E daqui de cima você vai enxergar o que eu fiz para você.
E assim ela faz. Quando ela termina o bordado, ela traz o filho para o colo. E ao invés de fios soltos, ele vê uma tela maravilhosa. Essa é a lei de Deus. Ele faz para cada um de nós um bordado maravilhoso. Às vezes nós estamos vendo de baixo e só vemos os fios soltos, mas ele está tecendo. E um dia nós vamos conseguir enxergar o quão bonito está esse presente que ele está nos fazendo. Feliz daquele que consegue, mesmo vendo os fios soltos, enxergar a beleza desse bordado. Enquanto não conseguimos, tenhamos fé, confiança, que tudo que acontece é para que a gente encontre a nossa espiritualidade, que a gente escute mais a nossa consciência e que a gente consiga trilhar esse caminho de amor, de caridade e de perdão. E assim nós vamos aproveitando os minutinhos para fazer o nosso exercício de amor, que é vibrar. Vibrar por cada um de nós, vibrar pelos nossos lares, pelos nossos locais de trabalho, pelos nossos entes queridos e principalmente por aqueles que nos são mais difíceis. Vibrar pela cura planetária, não só pela cura física, mas pela cura espiritual. Que as nossas almas possam ser tratadas para que o nosso corpo se fortaleça. Vamos vibrando por todos os leitos de dor e por todos aqueles que precisam do amor, do amparo e do consolo. Que tenhamos uma semana de paz e que o Mestre Jesus nos acompanhe. Que assim seja. Fiquem com Deus.